Opa, e olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor João Trindade e a gente está falando aqui sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, notadamente, especialmente quando isso é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, nas videoaulas passadas a gente abordou os efeitos objetivos e subjetivos, ou seja, quem é atingido pela decisão, se ela é inter partes, ultra partes ou erga omnes, e os efeitos objetivos, ou seja, se a decisão vincula ou não vincula, se a decisão produz efeitos vinculantes ou produz efeitos não vinculantes. Agora a gente vai analisar um outro aspecto, que é, aliás, um aspecto mais simples, mais fácil e que cai mais na prova. Então é beautiful, então é maravilha, é melhor ainda de a gente estudar, que são os efeitos temporais, ou seja, quando a decisão em controle de constitucionalidade é proferida, a gente vai analisar quais os efeitos dela no tempo. E aí, em relação a essa temática, vou colocar aqui dos efeitos temporais, dos efeitos aqui da decisão no tempo, o que a gente vai verificar é basicamente se a decisão, o cardápio de possibilidades que a gente tem aqui é saber se a decisão produz efeitos ex tunc, retroativos, se a decisão produz efeitos ex nunc, prospectivos, dali para frente, ou se a decisão produz efeitos pro futuro, ou seja, a partir de uma data futura, tá bom? Então a gente vai analisar essas possibilidades em relação aos efeitos temporais. Veja, efeitos ex tunc e ex nunc, você já deve conhecer lá da empolgante matéria, da empolgante disciplina de direito administrativo. Então, provavelmente, o ex tunc e ex nunc não é novidade para muita gente, tá? Tem até os mnemônicos, eu gosto. Eu, particularmente, não sou muito fã de estudar por mnemônicos, mas eu acho boa a criatividade do pessoal, né? Tem o famoso ex tunc que bate na testa e vai para trás, e o ex nunc que bate na nuca e vai para frente. Whatever, assim, ninguém lá no seu órgão precisa saber que você, na hora da prova, ficou batendo na cabeça, entende? Você discretamente faz lá na hora da prova e tal, mas assim, não precisa ninguém ficar sabendo. Don't ask, don't tell, tá? Mas de qualquer forma, o importante é acertar a questão na hora da prova. Então, ex tunc e ex nunc provavelmente não é novidade para a maioria das pessoas. Mas o pró-futuro, aí ele praticamente não é comentado no direito administrativo, é realmente uma visão mais específica aqui do direito constitucional. Então vamos ver aqui, olha só. Em relação, portanto, aos efeitos temporais, a gente vai colocar aqui a regra geral. E aqui você precisa notar que nesse ponto aqui não faz diferença se é uma matéria de controle difuso ou de controle concentrado. Quer dizer, saber se o controle é difuso ou concentrado faz diferença para os efeitos objetivos e subjetivos, tá? Agora, não tem diferença em relação aos efeitos temporais. Então, a regra geral, seja controle difuso, seja controle concentrado, a regra geral é de que a decisão ela vai ter efeitos ex tunc. A decisão vai ter efeitos retroativos. A decisão vai produzir os seus efeitos para trás. Ex tunc, tá? Ex tunc quer dizer desde a origem. Ex tunc quer dizer a partir do passado, a partir da origem. Então a gente vai ter aqui os efeitos retroativos, os efeitos retrospectivos. Quer dizer, aqui você desfaz os efeitos da lei para o passado. Você desfaz os efeitos da lei
como se ela nunca tivesse existido. Aqui você sai descosturando aquilo que a lei fez, desfazendo aquilo que a lei fez. É, inclusive, a influência da teoria americana, aqui eu já vou aprofundar, da teoria americana da nulidade da lei inconstitucional. Teoria da nulidade da lei inconstitucional. Quer dizer, para a teoria americana, a lei inconstitucional não é que ela é anulável, que pode ter os efeitos diferentes, tá? Que pode ter os efeitos desfeitos. Não. Para a teoria americana, a regra geral é que se uma lei é inconstitucional, ela é nula. E lei nula não produz efeitos. Tem até um ditado nos Estados Unidos, eu não vou aqui replicar porque o meu sotaque do Alabama pode interferir, mas assim, é até um ditado que é: uma lei inconstitucional nem é lei, afinal. Então, quer dizer, no direito americano, eles aproximam a inconstitucionalidade da própria inexistência da norma. Por isso, eles saem desfazendo os efeitos que a lei já havia produzido. Claro que mesmo assim, esse desfazimento dos efeitos nunca é absoluto. Tem algumas coisas que você não desfaz. Por exemplo, salário recebido você não devolve. Tá? Coisa julgada, decisão coberta pelo manto da coisa julgada, pode ser afetada, mas de um jeito diferenciado, tá? Mas a regra geral foi declarada a inconstitucionalidade de uma lei e não se falou nada sobre os efeitos, o normal é desfazer tudo que a lei fez, é desconstituir tudo que a lei fez, são os chamados efeitos ex tunc, beleza? São os efeitos retroativos, o efeito ex tunc, beleza? Agora, há algumas exceções. Nós temos aqui algumas exceções. Então, existe a possibilidade de a decisão não ter efeito retroativo. Existe a possibilidade de a decisão produzir efeitos ex nunc. Ex nunc quer dizer a partir de agora, daqui para frente, daqui por diante, de hoje em diante, tá? Então, talvez uma tradução assim bem cotidiana seria de hoje em diante, ou até a decisão, ela pode vir até a ter efeitos pró-futuro. Efeitos pró-futuro, ou seja, efeitos a partir de uma data futura. Efeitos a partir de uma data fixada na decisão. O ex nunc, como eu disse, é daqui para frente. O pró-futuro é a partir de uma data futura. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor essa questão. Mas já fica claro que essas exceções aqui, elas derivam justamente da teoria europeia, a teoria da anulabilidade da lei inconstitucional. Teoria da anulabilidade da lei inconstitucional. Então a gente vai ter uma teoria, essa teoria europeia, de que a lei inconstitucional não é que ela é completamente nula. É a teoria de que a lei inconstitucional ela é anulável. Ela é, portanto, uma lei que
pode vir a ser anulada. Qual é a diferença? Essa diferença entre nulidade e anulabilidade é muito comum no direito civil. Então, um contrato nulo não produz nenhum efeito. O contrato anulável pode produzir efeitos válidos, mas pode ser desfeito. Então, é a diferença de grau. Então, para os americanos, a lei inconstitucional é nula. Eu tenho que desfazer para trás. Para os europeus, influência europeia continental, a lei inconstitucional é anulável. Ou seja, o que ela fez está feito, mas daqui para frente eu desfaço. Então é uma lógica diferente. Por isso que a gente diz que, olha, no direito brasileiro, cuidado, no direito brasileiro, a gente adota como regra a teoria da nulidade da lei inconstitucional, mas, de maneira excepcional, a gente adota a teoria da anulabilidade. Então, a regra no Brasil, a regra geral no Brasil é da nulidade, mas, excepcionalmente, a gente adota também a teoria da anulabilidade. Tá, e quando é que eu vou ter essa mudança aqui dos efeitos? Eu vou escolher uma cor bem diferente da que eu estou utilizando, vou usar esse verde aqui. Quando é que eu vou ter essa mudança aqui dos efeitos retroativos para os efeitos de hoje em diante, de ex-tunc para ex-nunc, ou até a partir de uma data futura, o ex-tunc para pró-futuro. Essa mudança, essa alteração, ela é chamada de modulação de efeitos. Então, essa mudança aqui, essa alteração, essa modificação aqui, que eu vou colocar o asterisco, essa modificação é a chamada modulação de efeitos. Modulação temporal dos efeitos. Modulação, tem alguns autores que chamam de manipulação de efeitos. Modulação ou manipulação temporal de efeitos. Eu confesso a vocês, eu não sou muito simpático ao nome manipulação de efeitos. Manipular é mexer com as mãos, né? Mudar com as mãos. Mas sei lá, manipulação parece uma coisa meio ilícita, né? Ó, manipulou o resultado aqui. Então, mas já apareceu em prova. Não é frequente, mas já aconteceu de aparecer em prova. Então, modulação temporal de efeitos ou manipulação temporal de efeitos. É o quê? É esta mudança. É o Supremo Tribunal Federal mudar os efeitos normais da decisão ou de efeitos ex-tunc mudar para ex-nunc, dizer que o que a lei fez está feito, só daqui para frente é que ela não vale mais, ou até dar à decisão efeitos pró-futuro, ou seja, a partir de uma data no futuro. Ou seja, o pró-futuro você mantém o que a lei já fez, deixa a lei produzindo efeitos mais um tempinho, e depois de uma data no futuro é que você diz que aquela lei vai ser retirada do ordenamento. Seja para mudar de ex-tunc para ex-nunc, seja para mudar de ex-tunc para pró-futuro, e essa modulação de efeitos só vai ser realizada se houver a concordância de 2/3 dos ministros. Então, para fazer a modulação temporal de efeitos, isso tem que ser feito com a concordância de 8 dos 11. Ou seja, tem que ter a decisão de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para mudar os efeitos normais da decisão, é preciso haver a concordância de 2/3 dos ministros do tribunal. Aliás, se você for olhar, 2/3, apesar de ser um quórum bem alto, é um quórum bem frequente
quando se trata de controle de constitucionalidade. 2/3 é o quórum para o STF editar súmula vinculante, 2/3 é o quórum para o STF fazer a modulação temporal dos efeitos. Num gráfico, seria mais ou menos assim, olha só. Aqui, aproveitando esse slide aqui que eu já fiz outra temática, eu teria aqui a data da entrada da lei em vigor. Da entrada da lei em vigor. Aqui eu tenho a data da declaração de inconstitucionalidade. A data em que a lei foi declarada inconstitucional, portanto, né? Então, o que a gente vai ter? Ó? Aqui, a lei produziu seus efeitos. Durante esse período aqui, a lei vigorou. Aí chega o Supremo Tribunal Federal aqui e dá o acórdão, que é a decisão colegiada, que reconhece aquela lei como inconstitucional. O normal é o quê? A regra geral é que esse acórdão produza efeitos para trás. Produza efeitos ex tunc. Ou seja, que ele saia anulando os efeitos que a lei produzira. Ele anula os efeitos que a lei... Ele desfaz os efeitos que a lei havia produzido. Porém, pode acontecer de o acórdão, excepcionalmente, vir a ter efeitos daqui para frente. Vir a ter efeitos ex nunc. Ex nunc, o que é que eu vou ter? Eu vou manter os efeitos que a lei produziu e vou dizer que a lei perde a eficácia, perde a vigência, deixa de produzir efeitos da publicação da ata do acórdão em diante. Daqui para frente. O que está para trás está mantido, daqui para frente não faz mais. E pode até, como eu havia dito, acontecer de o Supremo dar à sua decisão efeitos pró futuro. A lei só deixar de produzir efeitos a partir de uma data futura. Aí eu tenho então os efeitos pró futuro, a partir de uma data futura. Lembrando, para o normal é a decisão ter efeitos ex tunc. Para a decisão ter efeitos ex nunc, 2/3 dos ministros têm que concordar, é a modulação de efeitos. Para a decisão ter efeitos pró futuro, 2/3 dos ministros têm que concordar, é a modulação de efeitos. Quer dizer, se não houver a concordância de 2/3 dos ministros, aí, nesse caso, a decisão continua seguindo a regra geral de ter efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Teve um caso que eu achei bem interessante, era uma lei estadual, uma lei do estado de Tocantins, que previu que o governador poderia criar cargos públicos por decreto. Algo que, assim, é de uma inconstitucionalidade inquestionável, diria o ministro Sepúlveda Pertence, que é uma inconstitucionalidade chapada. Quer dizer, é um caso de inconstitucionalidade inquestionável, tá? Até pelo princípio da simetria. A gente sabe que o princípio da simetria é o princípio constitucional segundo o qual as regras básicas da Constituição Federal se aplicam automaticamente para estados e municípios. Ou seja, se aplicam por tabela, se aplicam por derivação para estados e municípios. Então, se o presidente da República só pode criar cargo público por lei, o governador do estado só pode criar cargo público por lei.
Pois bem, a Assembleia Legislativa de Tocantins fez a lei dizendo que o governador estava autorizado a criar cargo público por decreto. E o governador não se fez de rogado. O governador foi logo e criou 4.500 cargos públicos por decreto. É só isso. 2.500 cargos em comissão, porque ninguém é de ferro, mais 2.000 cargos efetivos. Fez concurso, o pessoal tomou posse, deu provimento, posse, exercício, está trabalhando. Aí chega o Supremo Tribunal Federal e diz, não, filho, não pode criar cargo público por decreto. O instrumento para criar cargo público é a lei. Ah, não, mas a lei me delegou essa função. Essa lei é inconstitucional. Relatora ministra Carmen Lúcia. Esse cara. Só que veja, se o Supremo chegasse e declarasse essa lei inconstitucional com efeitos retroativos, ele ia devolver salário, ninguém devolve, mesmo quando os efeitos são retroativos. Mas assim, ia ter que, teoricamente, anular todos os atos administrativos praticados por esses servidores. E mesmo se o Supremo declarasse a lei inconstitucional ex nunc, de hoje para frente, de uma hora para outra, o estado de Tocantins acordaria com 2.000 servidores a menos, o que obviamente iria impactar de maneira negativa a prestação dos serviços públicos. Aí o STF resolveu, por 2/3 dos seus membros, aprovou a mudança dizendo, olha, essa decisão não vai ter nem efeitos ex tunc, nem efeitos ex nunc. Vai ter efeitos pro futuro, a partir de uma data futura. Então o Supremo deu, se a memória não me trai, o Supremo deu 12 meses de vigência a mais para essa lei, que era o tempo para ser aprovada uma nova lei criando os cargos da maneira devida, ser feito um novo concurso e dar posse aos novos concursados. Tá? Veja, a lei foi declarada inconstitucional. Quem foi aprovado com base nessa lei inconstitucional teve que sair. Ou fez o concurso de novo para entrar da forma certa. Se a lei fosse declarada constitucional, o pessoal ia ficar para sempre, até se aposentar. A lei foi declarada inconstitucional, o pessoal vai ter que sair. Só que vai ter que sair não para trás, nem agora. Vai ter que sair depois de um ano da decisão. É um exemplo clássico de uma decisão com efeitos pró-futuro, a partir de uma data futura. Beleza? Para quem quiser aqui dar o print da tela, tem esse esqueminha aqui mostrando com a linha do tempo, e tem também o esquemão aqui que fala dos efeitos objetivos, subjetivos e dos efeitos temporais da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Beleza? Depois a gente volta com mais uma aula aqui no Estratégia Concursos. Até a próxima.